Vamos lá. Flamengo ganhou mais uma vez pela Libertadores, 1-0 sobre o Olímpia. Bom, o resultado não foi maravilhoso, dava para fazer mais, seria muito melhor se a gente tivesse feito pelo menos mais um gol, mas o Flamengo jogou muito bem. Fica aí, vamos conversar sobre essa vitória. Calma, corneta. E aí, corneta, tudo bem com você? Como você está? Cara, chegou até aqui, não se esquece, me dá essa moral, deixa o seu like, isso é muito importante aqui para o canal. E também se inscreve aqui, vai ali, ó, tem um botãozinho inscrever-se. Se inscreve, depois você vai ali, aperta o sininho para receber uma notificação, beleza? Vamos falar sobre essa vitória magra, né? Uma vitória magra do Flamengo sobre o Olímpia. O que aconteceu nesse jogo? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender os contextos, né? Como foi a semana do Flamengo, uma semana muito confusa, muito tumultuada, por causa do evento do Pedro, demissão do preparador físico do Sampaoli. E aí, né, dentro de todo esse vulcão de eventos acontecendo, uma mini crise ali, a gente se prepara para esse jogo contra o Olímpia, oitava de final da Libertadores, jogo agora de mata-mata. E o Flamengo faz uma partida muito boa, sabe? Independente do placar, são coisas em separado. A partida do Flamengo foi uma partida muito boa, muito segura. O Flamengo, ele mostra, né, o atual momento tem mostrado uma maturidade muito grande. A equipe vem de uma sequência muito boa. São agora, se eu não me engano, 21 jogos, apenas uma derrota. Há mais de 10 jogos sem perder. O Olímpia não perdeu nenhum jogo, né, da fase classificatória, então não estava jogando contra qualquer equipe, né? Apesar de ter ficado segundo colocado do seu grupo, o Olímpia é um time correto. Ah, mas estava em crise lá, não está ganhando. Cara, mas quando chega para a Libertadores, é um time tricampeão, um time de peso, um time com uma quantidade de participação muito maior do que o Flamengo na Libertadores. Então é um jogo diferente. Quando você vai jogar um jogo de Libertadores, o clima é diferente. O time pode até estar em crise, mas se comporta de forma diferente. Então um jogo pesado, um jogo difícil, o Flamengo com muita maturidade em campo. Amplo domínio da posse de bola, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E o Olímpia botou ali um caminhão, né? Botou uma linha de 5 no primeiro tempo, uma linha de 4 que apenas um jogador no escape ali, deixando muito claro que veio para empatar ou para perder de pouco. E aí, é muito difícil, cara, você jogar numa situação como essa. Você, por mais que você tenha muita triangulação, o Flamengo tentou inverter muito a bola, abriu bastante, jogadores jogando próximo a linhas laterais, o Wesley lá no primeiro tempo, linha lateral direita, o Bruno Henrique lá na linha lateral esquerda, o Flamengo circulando muito essa bola na frente, mas é muito difícil nessa situação você conseguir entrar por baixo, né? Você tem ali praticamente 9 jogadores numa região muito pequena do campo, não tem espaço. E quando você tenta acelerar muito esse passe, a chance de você errar é muito maior. Então ali no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo começou até a errar alguns passes, porque começou a querer acelerar demais, perde um pouco a paciência, amplo domínio, mas você não consegue chegar ali dentro, não consegue criar uma situação, você tenta de fora, e a bola sobe, a bola vai para fora, o goleiro defende, e você sabe que você está dominando, você sabe que você precisa fazer um gol, então é normal criar um pouco de nervosismo em você querer acelerar demais a bola. Não adianta, o acelerar da bola, isso vai determinar o andamento do jogo. Se você acelera demais a bola e isso aumenta o risco de errar e você perde essa bola, toda hora você vai bater lá e vai voltar, vai bater e voltar. Então, às vezes, vale mais a pena você diminuir o ritmo, você trocar mais, inverter as jogadas, balançar a defesa adversária para tentar encontrar uma oportunidade por baixo ou por cima. O Flamengo tentou isso o primeiro tempo todo e não conseguiu. Não conseguiu muito por mérito do Olímpia, que se fechou muito bem. O Everton Ribeiro numa partida boa, o Arrascaeta numa partida boa. Segundo tempo os dois caíram um pouquinho, mas o Flamengo tentando muito. O que a gente consegue ver também é que o posicionamento do Bruno Henrique acaba batendo no corredor ali com o Ayrton Lucas. Então tudo aquilo que o Ayrton Lucas tinha lá com o Vitor Pereira de passar muito no corredor, explorar muito esse ataque,
o Bruno Henrique ocupando aquela faixa ali, você não tem como bater o Ayrton Lucas ali. Então o Ayrton ficou muito preso. Mas o Flamengo, ele subia muito mais com o Wesley e com o Everton Ribeiro lá pela direita. E a ideia, eu presumo, que era balançar a defesa toda para esse lado, para fazer aquela bola fatiada lá no segundo pau para o Bruno Henrique. Mas no primeiro tempo a gente não achou essa bola. Então o primeiro tempo termina ali 0-0, mas o Flamengo com amplo domínio, jogando bem, todo mundo muito firme, tomou uma bola no travessão, mas eu diria mais que uma bola por falta de sorte ali, um rebate de um escanteio, a bola sobra, o cara chuta de primeira, a bola vai no travessão, mas o Olímpia não criou nada para dar aquela bola no travessão. Se o Flamengo toma aquele gol, ele seria extremamente injusto. Voltamos para o segundo tempo e o que a gente vê? Bom, estava muito nítido que o Flamengo estava com dificuldade em entrar na área e o Flamengo não tinha jogadores na área. O Bruno Henrique, para fazer aquela entrada em diagonal lá da ponta esquerda, lá da ala esquerda para dentro, é uma distância muito grande. Então ele precisava pisar mais na área para que esse tempo de deslocamento dele diminuísse. E o São Paulo ele percebe isso. Por mais que o Gabigol saia, ele conseguia descolar a defesa adversária e aí assim sai o gol do Flamengo. A gente enfim consegue furar a retranca do Olímpia. O Bruno Henrique agora um pouquinho mais centralizado, o Gerson foi lá para a ala esquerda no lugar do Bruno Henrique, e aí ele faz esse facão com muito mais facilidade, a distância é muito maior, ele ganha na velocidade, e o Gabigol, numa jogada já muito conhecida dessa dupla do Flamengo, aquela fatiada do Gabi na esquerda ali, para a subida de cabeça do Bruno Henrique, lembrando os tempos aí de 2019, Flamengo 1-0. Bom, o que você pensa? Agora o Olímpia vai sair um pouco, o Olímpia vai avançar um pouco as suas linhas e vai gerar mais espaço para a gente. Isso aconteceu um pouco. O Olímpia começou a marcar um pouco mais alto, antes ele estava com a marcação com um bloco muito baixo, ele adianta um pouco mais esse bloco, faz ali um bloco médio, mas ainda com uma linha de 4 lá atrás, ou melhor, uma linha de 5 lá atrás e uma linha de 4 ali na frente. E o Flamengo deveria ter acelerado um pouco mais essa bola. Como o Bruno Henrique veio pelo meio, o Flamengo perdeu agora essa velocidade do facão lá pela esquerda, já que o Gerson não tem essa velocidade. Talvez seria interessante se botasse o Ayrton Lucas ali. Mas se a gente observar, o Ayrton começou a fazer uma linha de zaga com o Fabrício Bruno, porque o Davi Luiz em muitos momentos avançou numa linha lá pela direita para poder espetar mais ainda o Wesley. E aí o Ayrton ele fechava mais o meio para fazer uma dupla de zaga ali com o Fabrício Bruno, por isso o Gerson ficou espetado lá na esquerda. Opção tática do treinador, isso defensivamente foi muito interessante, o Flamengo não sofreu nenhuma pressão. Mas tomou uma bola no travessão no segundo tempo. Cara, mas foi uma bola também maluca, um cruzamento, a bola vai por fora, aquela bola maliciosa, o goleirão Matheus Cunha vai botar para fora, a bola dá uma batida ali no travessão. Não foi também nenhuma criação absurda do Olímpia. O Olímpia não criou, na verdade o que nós vimos foi um time querendo jogar e um time querendo se defender, querendo levar o resultado lá para o Paraguai. E foi o que aconteceu. E o São Paulo começa a fazer algumas substituições, o Everton Ribeiro cai um pouquinho, o Arrasca não estava numa noite maravilhosa, mas tem muito crédito, é difícil você conseguir criar quando a defesa está completamente fechada, não tem espaço, principalmente para um jogador como a Arrascaeta, que ele pede muito essa bola por baixo, a bola debaixo da perna da defesa adversária, e aí quando você tem uma linha de 4 e logo atrás, fazendo uma cobertura, uma linha de 5, é muito difícil você achar esse espaço. Em muitos momentos o Arrasca tentou acelerar de primeira, mas como eu falei, quando você acelera a bola, quando você dá de primeira, você aumenta a sua margem de erro. E foi o que aconteceu. Então o São Paulo faz algumas substituições, tira o Alan, que tinha tomado o cartão amarelo lá no começo do primeiro tempo, vai botar o Thiago Maia, bota o Vitor Hugo no lugar primeiro do Everton Ribeiro, e aí ele vai fazendo as alterações que são necessárias, Vai tirar o Arrasca, vai botar o Cebolinha, e aí o Flamengo começa a tentar criar um pouco mais, mas mesmo assim com muita dificuldade. A gente não conseguiu construir ali um jogo em que a gente pudesse ter um domínio absoluto dentro da área devido à grande quantidade de jogadores do Olímpia. O que fica desse jogo em si? Bom,
A gente ainda precisa melhorar essa situação. O Flamengo, quando joga com uma equipe que fica muito retrancada, o Flamengo tem dificuldade em achar esse espaço. Então, em muitos momentos, a gente precisa muito de um jogador no 1 contra 1. O jogador que a gente tem é o Bruno Henrique, mas ele não é o jogador do drible, é o jogador do tapa e ganhar na corrida. O jogador do drible é o Cebolinha, mas o Cebolinha, pelo que eu penso, ele está sem confiança, a bola chega nele, ele sempre dá um tapa para trás e aí a defesa baixa a linha toda, já chega a cobertura e já era. Esse X1 ali que o pessoal fala, esse 1 contra 1, já foi para o espaço. Então, esse jogador é um jogador que faz falta ao Flamengo para furar uma defesa muito retrancada como essa. Jogador do 1 contra 1. Mas tivemos ali algumas oportunidades, principalmente com o Bruno Henrique. Poderia ter saído mais um golzinho. Se sai ali 2-0, ia ficar bonito para a gente viajar para o Paraguai. Tá desesperador o placar? Tá desesperador o jogo da volta? Não. O Olímpia vai ter que sair. O Olímpia não vai jogar dessa maneira, né, lá no Paraguai. O que para a gente é muito interessante, porque nós temos jogadores de velocidade, nós temos jogadores que sabem acelerar o passo quando precisam. Nós temos jogadores com ótima, né, movimentação, o Gabi saindo, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Então, quando a gente tem espaço, fica muito mais fácil jogar. Então, esse placar de 1-0, por mais que seja magro, já falei, seria melhor se tivesse 2-0. Claro que seria melhor, mas 1-0 não tá tão ruim assim. Jogo de Libertadores, jogo difícil e o Flamengo numa partida muito tomadora, beleza? Então é isso. Agora é descansar, ver se esse vulco-vulco aí do Pedro, né? Toda essa crise aí dá uma acalmada. O Flamengo é sempre, né? Esse Big Brother, é sempre esse vulcão. Dá uma acalmada nos ânimos, concentrar agora, Campeonato Brasileiro, final de semana, calendário maluco, não para, cada 3 dias tem um jogo e semana que vem decidir a nossa vaga lá no Olímpia. Eu acho que a gente tem totais condições de passar. Eu defendo até que a gente vai conseguir um placar melhor do que a gente conseguiu no Maracanã, beleza? Então é isso, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.